Praticamente desde o início da história, a gente tem contato com a Guilda dos Aventureiros, encontramos vários aventureiros de níveis diferentes durante a jornada do Ainz. Inclusive, ele mesmo se passa por um aventureiro, e hoje a gente está aqui para poder falar sobre cada um desses grupos, dessa Guilda de Aventureiros, conhecer um pouco sobre como ela foi formada, né? Como eles foram mostrados pra gente, e poder ter uma ideia de cada rank diferente, né? Níveis de poderes diferentes. Então vem comigo pra gente dar uma olhada lá nos ranks de baixo, desde lá do cobre até o aventureiro da mantita. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A história dos aventureiros remonta a 200 anos no passado. Depois da luta que ocorreu entre as divindades do mal e os três heróis, quando tudo terminou, as nações humanas começaram a sofrer com o caos social e uma devastação total. Naquele momento de crise, a Guilda dos Aventureiros foi estabelecida, justamente porque isso deu a eles um novo propósito para caçar monstros, ajudar as outras pessoas ao redor do mundo que estavam num caos total. Para ser um aventureiro, você precisava justamente se registrar na Guilda dos Aventureiros, e aí você ia subindo nos ranks conforme você fosse fazendo missões. Até agora, existem atualmente cerca de 3.000 aventureiros que estão trabalhando em Grease Cheese. Dentro dessa quantidade, 600 dos aventureiros são classificados como platina e superior. Teoricamente, os trabalhos dos aventureiros também incluem aventuras dentro de ruínas, em regiões menos exploradas nesse novo mundo aí. Na prática, porém, a maior parte dos seus trabalhos gira em torno do extermínio de monstros. Classificando por dificuldade, os aventureiros são classificados principalmente pela Guilda de Aventureiros. A nomenclatura do posto segue por vários metais usados legalmente na placa licenciada do aventureiro, que é usado como identificação dele. Além disso, uma placa semelhante à placa de identificação é dada a todos os aventureiros que são registrados numa Guilda de Aventureiros. A gente tem cobre, ferro, prata, ouro, platina, mitil, oricalcum e o adamantita também, que é o último mais poderoso. Então assim, já é certo, você se registrou, você vai receber um nível mais baixo, que é a placa de cobre. Quando a classificação de um aventureiro aumenta, a cor do seu negocinho, né, da sua placa, muda, ele troca a placa lá, assim como mais missões são disponibilizadas também para serem realizadas com uma taxa de dificuldade um pouco maior. A classificação de um aventureiro aumenta graças a ele passar em um teste da Guilda dos Aventureiros. Basicamente, ela aumenta tipo passo a passo, né? Mas se o aventureiro conseguir um grande feito, como por exemplo o Ainz conseguiu com o aventureiro Momon, é possível aumentar sua classificação em várias etapas. Se tornar, por exemplo, do cobre direto, igual o Ainz fez, direto para a adamantita, tornando-se um aventureiro de alto escalão, né? Gerando uma maior renda, inclusive, com recompensas e posição social e várias outras coisas bem classificadas, né? Os aventureiros adamantitas são tratados basicamente como heróis, independentemente da sua nacionalidade ou não, todos eles são brabos. A partir daí, nós vemos todos os aventureiros conhecidos de Overlord até o momento e as suas classificações, começando direto por Brita, que é um aventureiro que tá lá no início, né? Aventureiro Ferro, que morava em Errantel. Lá, ela parecia preferir carregar várias poções para sua equipe, embora a sua força fosse totalmente sem sentido no geral contra a Shallter. E mesmo assim, né, lutando contra a Shallter e as Noivas Vampiras, ela foi capaz de pensar sobre forte pressão, agir rápido e usar sua poção de cura contra todos os mortos-vivos. As suas habilidades com o arco são impressionantes também, a ponto dela ser capaz de acertar e derrubar o alvo em alguns tiros, mas ainda assim não chega nem perto de um nível óbvio da Shallter, né? Nem os aventureiros adamantitas chegam, imagina essa daí. Depois, inclusive, do encontro traumático que ela teve com a Shallter, ela deixou de ser uma aventureira e se mudou lá para Carne Village, como parte do seu comitê de vigilância. Juntamente com os aldeões, eles repeliram várias forças dos gigantes do Oriente, e depois do ataque do príncipe bárbaro também a Carne Village, Brita agora é cidadã do reino Sorcery de Nazarick e ainda está ativa nesse comitê de vigilância também. O próximo seria a Swords of Darkness, que apareceu pra gente lá dentro. O nome do grupo, a gente já comentou aqui no canal também, que é baseado no sonho deles colecionarem as espadas das Armas das Trevas, do Cavaleiro das Trevas. Armas heróicas que foram usadas pelo Cavaleiro Negro, que eram dos três heróis. Os membros da Swords Darkness eram extremamente próximos, cara, tendo enfrentado inclusive várias situações em que eles quase morreram juntos. Cada membro carregava uma espada curta preta com eles, né, como basicamente algumas joias embutidas no seu capa, porque essas espadas eram o que representava o símbolo da determinação da equipe, que eles todos tinham em realizar o seu próprio sonho.
e esse grupo era composto por Peter Malk, que tinha uma grande esgrima, era o guerreiro principal, apesar de não se saber muito sobre o passado dele. É certo que em algum momento ele ouviu essa história dos 3 heróis e ele usou isso aí, essas façanhas inclusive do Cavaleiro Negro, para criar o grupo. Ele gostou muito e decidiu criar, então ele é o criador dessa parada. A Ninia, que era representante aldeã de uma certa aldeia no começo, mas quando os seus pais faleceram, ela e a sua irmã, a Tuari, né, que era mais velha, passaram a depender de uma da outra para sobreviver. Quando a irmã mais velha foi levada por um nobre, ela se sentiu inútil e decidiu se tornar uma aventureira para poder trazer a sua irmã de volta. Ela se juntou a esse grupo da Sword's Darkness justamente como estrategista e Magic Caster do grupo, né? E acabou que ela se tornou cada vez mais famosa, basicamente como um gênio mágico, né? Que era apelidada até de Spellcaster devido à sua proficiência em aprender e lançar feitiços muito de boa. Afirma-se que ela, se ela tivesse crescido, se ela não tivesse morrido no meio do caminho, ela poderia ter alcançado poderes no nível de um herói, rivalizando até com grandes Magic Casters do Império Baharut, né? O próximo desse grupo era Lucrut Wolf, que era também um aventureiro de nível prata e ranger do grupo. Ele tinha confiança nas suas habilidades de arco e flecha, o cara era bom, né? E tinha sentidos aguçados também. Por ser um ranger, a gente já esperava disso, que permitia justamente ele sentir, ouvir, ver coisas que as pessoas normais não conseguiriam ver dentro de uma floresta. E o último era o Dine Wood Wonder, que era basicamente um druida que usava feitiços de cura, né, magias de manipulação da natureza. Ele era conhecido justamente por ter um conhecimento muito grande de ervas. Era basicamente o curador do grupo mesmo, o suporte, que dava suporte a todos nas aventuras. E ó, dá pra dizer que esse cara foi o salvador de geral, tá? Quando o bicho pegava era ele que curava todo mundo lá pra ninguém morrer no final das contas. Agora, partindo para uma outra guilda, nós temos Skywolf, e dentro dessa guilda aí, a gente conhece apenas um, o Belod, que é o seu líder. Como um aventureiro de classe Mithril e líder do Skywolf, ele possuía uma força considerável até, tá? Ele era um aventureiro reconhecido em Errantel e admirado por todos os outros, né? Respeitado, tinha até uma adoração específica nele. Inclusive, ele foi convidado junto com seus colegas aventureiros da classe Mithril, né? Que a gente tá falando de Kraugra, de Rainbow e Darkness, para discutir a aparência desse poderoso vampiro que apareceu, que a gente sabe que é a Shallter, só que eles chamam de Honopen Yoko. Como a gente não sabe muito mais do que isso sobre ele, a gente já aproveita e já entra logo no outro grupo que tava lá, que era o Kraugra, que era um grupo de aventureiros de classe Mithril também do Reino Restiz, na qual a gente também só teve a oportunidade de conhecer o líder, que era o Yggdrasil. Mas isso aí não foi por acaso não, né? A gente só conheceu ele porque justamente naquela reunião o Momon insistiu que o grupo Darkness, que era o grupo dele, né, do próprio Wise, lutasse contra o vampiro sozinho, argumentando que envolver outras pessoas nisso aí só aumentaria o número de vítimas. Skywolf e o Rainbow aceitaram a sua opinião, não participaram de nada, super de boa. Só que o problema é que Kraugra não aceitou isso, eles ignoraram o conselho e optaram a seguir em frente. Chegando lá no local do vampiro, os aliados do Momon revelaram a si mesmos e as suas intenções de matá-lo. Como resultado, 2 dos seus membros foram capturados e os outros 2 foram mortos por Albedo e o Maré, naquele momento ali, né? Então, para manter isso tudo em segredo, eles não foram liberados mais. 2 foram para Nazarick para ser torturado lá dentro, né, cara? Depois do incidente mais tarde, as coisas se tornaram públicas que o Kraugra simplesmente morreu durante essa luta do Momon com o vampiro Honopen Yoko. E isso acabou até mesmo com o sonho do Yggdrasil, que era de se tornar um herói. Ele começou com as canções dele que ele ouvia dos bardos, né, quando os bardos visitavam a aldeia dele, e depois de se tornar um aventureiro e formar uma equipe, ele finalmente ascendeu o posto de aventureiro Mithril. Ele queria chegar lá em cima, chegar no Adamantita, né, só que acabou que foi finalizado no meio do caminho, porque ele foi longe demais, eu posso dizer, né. Depois disso entramos no Rainbow, que aceitou, ela ficou de boa com a oferta do Wise, e antes da chegada do Darkness, o Rainbow era um dos 3 times de aventureiros de classe Mithril que era mais conhecido, bem como um dos mais respeitados e bem pagos entre os aventureiros de Errantel. O seu líder também era o único conhecido, que era o Moknat. Ele nasceu lá em Errantel e conhecia muitas pessoas na cidade, pô, todo mundo sabia quem ele era. Também conhecia todos os tipos de itens mágicos que fluíam por lá, que salvaram a sua vida inclusive no passado. Então, como um aventureiro, ele naturalmente gostaria de se basear em algum lugar com muitos desses itens. Com o passar do tempo, o Moknat eventualmente se tornou um dos mais reconhecidos aventureiros da classe Mithril em Errantel, e era admirado pelos outros com respeito, adoração, cada vez mais, né? Por isso, ele parece ser um indivíduo até que é humilde, um cara
que também se orgulha da sua própria força e ainda por cima é um cara que admira muito aqueles que são mais fortes do que ele, como o caso do Momon. Isso é uma das coisas que dá pra se dizer que o cara é um cavaleiro, irmão. Se ele admira quem é mais forte que ele, o maluco é brabo, irmão. O maluco é brabo, já merece meu respeito. Acho que o teu respeito ele merece também, tá? O próximo, então, a gente entra num que apareceu na 4ª temporada, que são os Four Armaments. Que de conhecimento lá dentro, nós temos Lilinette, que é uma devota sacerdotisa da fé de Deus da Terra, e ela até parece ter uma conexão aí, né? Algumas conexões com o templo dos 4 grandes deuses. Como uma sacerdotisa, devido a servir os deuses da Terra, ela é capaz, inclusive, de usar essas conexões com esse templo dos 4 grandes deuses para reunir informações sobre o Conde Nyaura, justamente para saber sobre os familiares dele. E a guerreira também, Escama Elbero, que é desse mesmo grupo. A Escama parece ter a habilidade de um guerreiro com artes marciais e foi aclamada como um aventureiro mais forte da cidade de Enauru. A sua principal força é a Fortaleza Pesada, que é uma arte marcial que é inferior à Fortaleza Invulnerável, mas implica o seu superior à própria Fortaleza. Essa arte marcial aumenta a própria defesa para ser mais capaz de lidar com ataques diretos no seu próprio corpo, ou seja, ela vira tipo um tanque e consegue lutar com os caras tranquilamente, né? Tanca a porrada de todo mundo e bate, como ela até mostrou brigando com aquelas caveiras que o Ainz tinha mandado para lá. Temos também a Silverthread Bird, mas agora estamos entrando nos aventureiros Adamantita já, tá? O Silverthread Bird é um grupo de aventureiros classificados como Adamantita, composto por membros com classes incomuns. Literalmente, eu acho que você não vai ver nenhum grupo que tenha caras com esse tipo de classe. Ele ganhou fama, inclusive, depois de derrotar um monstro chamado Radiant Crawler, que foi registrado numa saga heróica desse mundo. Cada membro carrega uma pena junto com eles para mostrar, né, simbolizar a sua amizade e a união. E devido às classes distintas dos seus membros, o Silverthread Bird exibe capacidades únicas em determinadas situações. No entanto, a sua capacidade de combate é muito mais baixa em comparação com outros aventureiros de classes normais, né, dos Adamantitas, como a Blue Rose. Como resultado, Requeran Termite duvidou que as suas qualificações fossem um grupo muito bom como o Adamantita, né? Mas eles são. A equipe de aventureiros era considerada Adamantita e classificada apenas por seu membro por eles serem compostos por pessoas profissionais, né? Basicamente eles tinham profissões mais raras do que os outros. A gente tá falando de Freyvald, que é o líder, ele é um bardo, cara. Ele possui um alaúde chamado Symphony of the Star. A Keila no Sordesten, que é um assassino. O Fanlong, que é um senhor das bestas. O Unkei, vestido como um monge budista. E o Pouapon, que é um totem xamã, basicamente. Então já dá pra você ver que eles são algumas coisas diferentes, né? Mas assim, já vi outras histórias com alaúde. Mas, mano, o que o cara de alaúde vai fazer? Ele vai cantar pro inimigo? Trocado pro seu bruxo, ó vale abundante. Lança aí, editor, lança pra gente aí um trocado pro seu bruxo. Dê um trocado para o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante. Cara, voltando aqui, nós tínhamos o grupo do Azut Ainra, que era o Red Drop também. Antes do aparecimento do Darkness, que era o grupo do Momon, o Red Drop e as Blue Roses eram os únicos 2 grupos de aventureiros que eram classificados como Adamantita em Restise, tá? E, portanto, eram considerados até rivais. De acordo com toda a inteligência aí do Sebastian Demiurgus e os colaboradores de Nazarick em Restise, os Red Drop operavam no extremo norte do reino. E isso aí, meio que já aproveitando o gatilho, dá pra gente entrar na Lycos, né, na Blue Roses, que diferente dos outros grupos que normalmente são compostos por 4 membros, esse aí tem 5, porque a gente tem a Tina e a Tia, que são gêmeas. E fora que também elas são pessoas completamente misteriosas, nada se sabe sobre a vida passada delas, né? Falavam que elas eram meio assassinas, meio ladras, mas ninguém sabe exatamente. A gente sabe que no passado também tinha a Ygritte, que fazia parte desse grupo. É uma curiosidade interessante, né? Porque ela não tá mais no grupo porque ela foi substituída pela Evelyn. Por curiosidade, as Blue Roses, cara, são um grupo de aventureiros dispostos a aceitar trabalhos que envolvem política. Poucos grupos fazem isso nesse mundo. Esse é o único grupo até que tem aventureiros adamantitos conhecidos por todos os membros serem mulheres, tá? Porque não tem grupos assim no mundo. E também Evelyn e Ygritte são consideradas as mulheres mais velhas até que existiram nesse mundo, porque ambas fizeram parte dos 3 heróis. Então ambas têm mais de 200, 300 anos de idade, sacou? A gente sabe por quê, já comentamos isso várias vezes aqui.
E o último grupo que a gente tem para falar, e não menos importante, claro, que é o grupo Darkness, que é o grupo do nosso querido Momon e Narperal, junto com o Hansuke, que é o hamster, né? Antes de afiliar-se ao Sorcery Kingdom, o Darkness era considerado o grupo mais forte dos 3 grupos de aventureiros classificados como Adamantita dentro de Rest-Easy, tá? Isso ficou evidente o suficiente para os outros aventureiros verem o Momon como alguém que atingiu o auge da humanidade. Ele era um cara surreal de diferente. Inclusive, a gente tinha aventureiros aí, pô, que eram apaixonados por ele, pô. Na Blue Rose lá, a Evelyn era doida pelo Momon, simplesmente por ele ser um aventureiro muito diferenciado, conseguir lutar contra seres que eram absurdos para esse mundo. Atualmente, Darkness é o único grupo de aventureiros adamantidos conhecidos por se defender contra monstros muito poderosos, com um nível de dificuldade de 150 até 200 nesse mundo. Para descrença de pessoas, como os grupos de trabalhadores que pensavam que era apenas um boato no início, até que isso seja provado o contrário. Com apenas um guerreiro e um Magic Caster, acredita-se que era quase impossível resolver muitos incidentes perigosos que eles eram capazes de resolver. Mas a gente sabe por quê, né? Por trás disso tudo aí tá o Ainz na parada, né? Se o cara quiser instalar o dedo e acabar com os monstros, ele instala. E eles também conseguiram domesticar o que todo mundo chamava do sábio rei da floresta, que é o Hansuke, para poder cumprir as suas ordens, fazendo até amizade com eles, pelas pessoas que estavam impressionadas com essa realização desses 2 aventureiros. Além disso, a própria Evelyn estimou que a força do Momon e da Nabi era algo que era desumano, quase que impossível para os humanos normais terem, acreditando-se que eles sejam trabalho de, por exemplo, um deus, né? Como o caso da ZX Etsumei, que veio a partir de um God King, né? Veio a partir de um God King. Talvez eles sejam descendentes de players. Na verdade, eles são players, né? Meio que tá subentendido aí, né? Mas de todos os guerreiros que a Evelyn encontrou na sua vida, ela conclui que de longe o Ainz, o Momon, é o guerreiro mais forte que ela conheceu devido à sua excelente esgrima e também conseguir parar os golpes do Jaldabaoth lá, que na verdade não era o Jaldabaoth, né? Era, a gente sabe que era o Demiurgus vestido, deu aquela tretinha ali que foi real, mas não foi real porque o Demiurgus não ia matar o Ainz, né? Outra parte da força do Darkness está na cidade de Errantel, onde as pessoas têm opiniões positivas sobre toda a equipe de aventureiros de lá. Particularmente, a pessoa que eles nutrem profunda fé e confiança é principalmente o Momon, que se manteve firme contra o Rei Bruxo e Albedo, porque ele se enfrentou lá com os caras, que não era o Rei Bruxo, não era o Ainz, tá? Era o ator de Pandora vestido de Ainz. E depois do massacre lá em Kartsplane, com a ajuda do Ainz e da Albedo intencionalmente em desacordo com o aventureiro, o Momon conseguiu garantir a sua posição como executor da cidade. Desde então, ele acabou se tornando um símbolo de paz entre o povo de Errantel por agir contra os interesses do governo do Reino Feiticeiro. Mas agora você que é fã de Overlord mesmo, que tá com a carteirinha já assinada, cara, me conta aí se eu esqueci alguém dessa lista pra gente discutir e trocar mais ideias nos comentários. Isso aqui não acaba aqui não, o vídeo não acaba aqui não, cara. O vídeo vai sempre estar rolando aí nos comentários pra gente responder, pô. Cê é louco? Comenta aí à vontade, cara. Me diz se você conhecia todos esses que a gente comentou. Alguns, lógico, que você já viu, mas sabia aprofundar sobre a história deles, sabia alguma coisa. Você conhecia, sabia que o grupo foi criado há 200 anos por causa da guerra que teve do caos? Isso aí eu acho que tu não sabia, mano. Não adianta mentir pra mim que eu sei que não sabia. Capricha aí nos comentários e não esquece, se você tá chegando aqui no canal, cara, se inscreve aí, cara. Se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, porque assim você vai estar se ajudando a ficar por dentro de tudo que tem de novidade. E tem muito mais curiosidade que a gente vai trazer, já trouxe, estamos preparados aqui pra você, beleza? Tamo junto sempre, família. Aquele forte abraço. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu, é nóis!